Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Estamos prontos mais uma vez para continuar aqui a nossa meditação na Palavra de Deus. Você é o meu convidado, fico feliz por sua companhia, por ser esse que nos apoia, tomando esse vídeo e levando a outras pessoas. Assim você e eu estamos pregando o Evangelho. Continue assim fazendo. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito e ao final de deixar o seu gostei ou o seu não gostei. Toda essa interação nos abençoa aqui, nos fortalece aqui nesse canal. Vamos ao tema de hoje, Getsemane. Ontem nós estudamos sobre a última ceia que Jesus fez com seus discípulos. Aquela foi uma ceia significativa porque ali ele transformaria a Páscoa judaica na Santa Ceia cristã, depois de terminada aquela cerimônia com seus discípulos, que ele mesmo disse que tinha ansiado comer daquela Páscoa com seus discípulos antes do seu sofrimento. Depois de ter comido com eles, ele sai ali de Jerusalém, atravessa o Vale do Cedron e vai para o Monte das Oliveiras, lá para um local chamado Getsemane, que significa lagar de azeite. Provavelmente havia ali naquelas circunvizinhanças algum local onde processava a oliva, né, para que realmente produzisse o azeite. Por isso o nome Getsemane. A localização, conforme nos diz aqui a lição, a localização era desconhecida, porque os romanos nos anos 70 cortaram todas aquelas árvores, então nós não sabemos no Monte das Oliveiras qual foi o ponto exato onde Jesus se encontrou ali com seus discípulos. Então eles foram, e diz a Bíblia que ele começou a angustiar, a sua alma estava angustiada profundamente. Leva os seus discípulos a um certo local, mas consigo leva 3 mais íntimos discípulos, Pedro, Tiago e João. E diz assim para eles, deixa eu ler para você, capítulo 14 e o versículo 34. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupado daquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus se afasta um pouco mais, mesmo na presença de Tiago, Pedro e João, que eram os seus 3 mais íntimos amigos. Ele os deixa em um certo local e se afasta um pouco mais para sozinho orar a Deus. Ali parece que o Senhor Jesus realmente estava cada vez mais sendo isolado para que sofresse e tomasse aquele cálice só ele, né, sem a presença dos seres humanos. E ele pediu para aqueles 3, orai e vigiai, ou seja, orem por mim, porque a minha alma está angustiada profundamente, triste até a morte, né? Ficai aqui e vigiai. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, ele sentiu necessidade, veja como é que é interessante isso, né? Jesus sentiu necessidade do conforto de amigos. Às vezes quando a gente está triste, a gente está cabisbaixo, a presença de um amigo do lado para nos emprestar o ombro, para que nós possamos chorar no seu ombro, um conselho, um abraço, a companhia, só a companhia já nos ajuda tremendamente. Jesus também sentiu essa necessidade, chamou 3 de seus amigos, fica aqui, ore por mim, minha alma está triste até a morte, né? Profundamente triste até a morte. Vigiai e orai, ora por mim. Várias vezes citamos aquele texto de Filipenses capítulo 4, versículo 13, que nos diz, tudo posso naquele que me fortalece, e comumente a gente se esquece do versículo 14. O versículo 14 nos diz assim, ó, Filipenses capítulo 4, versículo 14. Eu vou ler o 13 também, e o versículo 14, para que a gente tenha aí a noção do que nós estamos esquecendo, né? Apesar de que realmente tudo podemos em Jesus, tudo podemos naquele que nos fortalece, mas o apóstolo Paulo não termina aí a sua orientação. No capítulo 4, versículo 13 e 14, nos diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Por esse verso você percebe que Paulo também recebia força da amizade que ele tinha com os seus queridos irmãos, quando eles associaram a Paulo no momento de tribulação, tristeza e dificuldade. Não foi diferente com Jesus, né?
Jesus ele tinha uma verdadeira amizade, profunda amizade com o Pai, mas sentiu-se necessitado da amizade humana quando ele levou Pedro, Tiago e João para que ali pudesse orar por ele. Então ele fez aquela oração, Abba, Pai, né? Tudo te é possível, passa de mim esse cálice, sofrimento à sua frente, estava esmagando emocionalmente a Cristo e ele não queria passar por aquilo. Claro, qualquer um de nós não desejaríamos passar por aquilo também, mas ele disse algo profundamente significativo quando ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, né? Ele diz lá, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres, fazendo eco à própria oração do Pai Nosso que ele ensinou para os seus discípulos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, ou seja, é a vontade de Deus. Bom, o pedido foi feito, mas a resposta também foi dada, né? Deus disse, não, você não pode eximir-se dessa sua missão. Para isso você veio ao mundo. A humanidade depende de que você sofra e morra no lugar dela. E a resposta de Deus foi não. E aí ele se levanta daquela oração e vai ter ali buscar pelo conforto dos seus amigos. E como eles estão? Dormindo, totalmente ignorando aquela situação tão probante na vida do Filho de Deus. Eles estavam inconscientemente paralisados pelo sono. E o Senhor Jesus os desperta, né? Olha só, voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, porque para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O Pedro, era para você estar orando por mim, Pedro, você tá dormindo, não pode uma hora sequer vigiar e orar. É uma frustração. Você consegue identificar a frustração nessas palavras de Cristo, né? Ele esperava que os seus discípulos estivessem unidos a ele naquele momento mais difícil que ele estava passando da sua odisseia terrestre. No entanto, ele os encontrou paralisados pelo sono. E aí ele diz, o Espírito na verdade está pronto, ele está falando de si mesmo. O Espírito está pronto para morrer pela humanidade, mas a carne é fraca, a carne sente. Por isso que ele estava pedindo, Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres, né? Queridos amigos, depois de ele ter feito isso 3 vezes, e 3 vezes os encontrou dormindo, porque como diz aqui, os seus olhos estavam pesados, ele os desperta pela última vez e diz lá no final, né? Verso 39, retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras, voltando achou-os outra vez, dormindo porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e lhe disse, ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. E aí nós conhecemos a história, né? Querido amigo, querida amiga, é assim, olha, no momento de mais dificuldade da vida, eu e você precisamos aprender a orar, ao invés de ficar paralisados, seja ativo na oração. A oração é o poder que Deus nos colocou à disposição. Ellen White tem uma frase angustiosa também, quando ela diz assim, porque os filhos e filhas de Deus são tão relutantes em orar, sendo que a oração é a chave na mão da fé, que abre os tesouros dos céus, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Onipotência. Por que nós somos tão relutantes em orar? Orai e vigiai, porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, não se esqueça disso. Foram as palavras de Cristo. Ele agora estava pronto, Jesus se levantou pronto para enfrentar tudo aquilo, mas os discípulos não estavam prontos. Não estavam, tanto que quando aconteceu realmente ali a invasão daquele local por aquele destacamento de soldados romanos, mas os soldados do templo e os sacerdotes Judas, eles todos fugiram porque não estavam prontos, não oraram no momento que deviam orar. Quando a gente não ora no momento crucial da nossa provação,
a tendência fatal é falharmos no meio da tentação e cairmos nela. Não se esqueça disso. Ore e seja feita a vontade de Deus, viu? Não a nossa. Se orarmos e o Senhor nos responder algo diferente daquilo que esperamos, continuemos firmes, porque Ele é sábio demais para errar. Ore comigo. Querido Pai, obrigado mais uma vez por estarmos na Tua presença e por ouvir essa história, essas lições da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a andar segundo elas. Nos dê a força necessária para que possamos colocá-la em prática em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria estar com você, meu amigo, minha amiga. Aproveite bem o seu dia.